Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força pra gente. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Você vai receber toda semana vídeo de bons, baratos, valorização, revisão dos vídeos, tá? Vamos agora para a escalação da 12ª rodada, porque a 11ª foi osso. Vamos ver como é que ficou a escalação e vamos comentar um pouquinho da rodada passada? Simbora pro vídeo. Pessoal, essa aqui então foi a pontuação do nosso time principal do canal, né? Da Zumbanho Mané Cartola. Fez 58.04, tá? Quase 60 pontos, uma pontuação razoável. Pode-se dizer até boa para a rodada que foi, né? A média dos cartoleiros ficou em torno de 37 pontos, tá ok? Então a gente vai para nossa escalação. E vamos comentar rapidinho, nem vamos para os confrontos, tá? Só vamos comentar rapidinho que vai ter Libertadores agora, né, no meio da semana, amanhã e quinta-feira, né? Só quero chamar a atenção para uma coisa aqui na Libertadores, tá? Tem 4 clubes brasileiros, Internacional, Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo, que vão jogar esse final de semana em casa. E na semana que vem, nas oitavas de finais, a partida de volta da Libertadores, também vão jogar em casa. Ou seja, eles não vão precisar viajar, entendeu? Então pode ser que a gente seja surpreendido aí com um ou outro time aí, podendo colocar alguns jogadores titulares para jogar, tá? Já que não vai ter o desgaste da viagem, enfim. O Grêmio não, o Grêmio já vai jogar, né? Vai jogar fora e depois vai ter que viajar pro jogo de volta, né? Das oitavas fora também, então já vai complicar, né? O Atlético Paranaense é a mesma coisa, joga fora de casa e depois vai ter que viajar novamente pro jogo de volta das oitavas da Libertadores semana que vem, né? Então eu acredito assim, ó, que Grêmio e Atlético Paranaense vão poupar de certeza, tá? Agora os outros times aí eu fico assim meio na dúvida, principalmente o Internacional, tá? Que vai ser o único que vai ter 4 dias de descanso, né? Já que joga no sábado pelo Brasileiro e joga a Libertadores só quarta-feira. Mas vamos aí ficar de olho. Se você não quiser correr risco, fuja desses times, tá? Fuja de Grêmio, Atlético Paranaense, Internacional, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, né? Porque aconteceu algumas coisas essa última rodada aí que deixou a gente de cabelo em pé. Por exemplo, o Filipão colocou o time titular para jogar, né? E de surpresa, de supetão, pegou muita gente aí de surpresa aí. Teve muito cartoleiro indo com os jogadores de reserva do Palmeiras, né? Seria uma boa opção, né? E, enfim, perdeu a invencibilidade de 33 jogos no Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras, o Ceará ganhou de 2-0. Mas acredito que agora, nesse final de semana, eu acredito que o Filipão não vai fazer isso novamente, né? Eu acredito que não, porque queira ou não queira, tá numa sequência de jogos muito desgastante aí, tem 2 partidas importantíssimas pela Libertadores, porque por mais que o Palmeiras tenha sido campeão brasileiro, ele prioriza, né, há muito tempo a Copa Libertadores, ele quer a Copa Libertadores, tá? Então vamos vender o nosso time todo, certo? E vamos fazer a escalação com o que está de provável aqui, porque a revisão, como vocês já sabem, a gente sempre faz, a gente lança um vídeo no início da semana, né, escala o time, dá várias opções e na sexta-feira a gente faz o vídeo de revisão, sendo que no sábado a gente atualiza o nosso time, né, lá no Instagram. Então se você não segue a gente, é só tá aqui em cima, tá? É só ir lá e seguir a gente no Instagram, é Mané Cartola, tá? Porque se vocês perceberam ali, a gente acabou colocando o Cuesta no lugar do Veríssimo de última hora, né? Porque o Cuesta não estava como provável, mas a gente tinha escalado ele no nosso vídeo principal. Depois de revisão tiramos, que ele não estava mais provável. Da noite de sexta para sábado ele apareceu como provável, li algumas notícias e realmente ele ia pro jogo. Acabei colocando ele, tá? Então por isso que eu atualizei lá no Instagram, certo? Vamos lá para não perder muito tempo no nosso vídeo aí, vamos começar com o goleiro, né? Que é por onde a gente sempre começa, um bom time começa por um bom goleiro. E vamos colocar algumas opções boas aqui, né? Para essa 12ª rodada, tá? Talvez uma das melhores, se não for a melhor opção de todas, né? É o Douglas Friedrich do Bahia, certo? Tá num momento excepcional, certo? Vem mantendo nos últimos jogos uma média de 10, né? 10, 11 pontos. Vai enfrentar a Chapecoense na Arena Condá. A Chapecoense jogando em casa sempre é muito forte, muito ofensiva. Se você não for com o Everaldo na frente, né? Vale a pena, se você não for com o Everaldo ou com algum atacante da Chapecoense, né? Algum meio ofensivo da Chapecoense, vale a pena sim, né? A aposta aí no Douglas aí tá num momento excepcional, né? O Tadeu também é uma boa opção, se bem que as melhores pontuações do Tadeu são fora de casa, certo? Mas o Tadeu tá muito valorizado, né? Foi o maior pontuador da última rodada, então corre-se um risco de perder um pouco de cartoleta, mesmo porque o Atlético Mineiro geralmente faz gol, tá? A defesa é uma mãe, né? Como aconteceu no último jogo, né? Não consegue segurar o SG de jeito nenhum. Mas o ataque funciona, o ataque do Galo funciona bem.
certo? Outra boa opção aqui para rodada é o próprio Jordi, que decepcionou a maioria dos cartoleiros aí na última rodada. Vai enfrentar a equipe do Grêmio, né? E tem tudo aí para se recuperar, porque é o recordista em número de defesa difíceis. Até então vinha fazendo uma boa competição, né? Sempre com boas médias, porque ele é muito exigido, né? A zaga do CSA realmente é muito fraca e ele é sempre muito exigido. Aqui para mim talvez o melhor goleiro para a rodada, né? É o Everson. A gente não sabe ainda se o Sampaoli vai botar o Vanderlei, né, como titular. Mas se for o Everson ou o Vanderlei, qualquer um dos dois, é uma excelente opção, tá? Não só pela média dos goleiros do Santos, mas pelos pontos que o Avaí cede dentro da competição para goleiros, tá? O Avaí tem muita dificuldade de fazer gols, é o segundo pior ataque da competição, só perde pro CSA, tá? Então vale muito a pena o Everson nessa rodada, né? Talvez o Diogo Silva, né, do Ceará, porque o Inter dentro de casa é o segundo melhor mandante da competição, né? Só perde pro Palmeiras. E dentre os goleiros, o Diogo Silva é o que melhor tem a média básica, ou seja, ele não precisa de SG para pontuar bem, e a média básica dele é considerada, tá? Gira em torno de 7 pontos, 6 ou 7 pontos, tá? E aqui tem outra boa opção, né? Apesar de ter apenas 2 jogos, né? Já que o Grêmio provavelmente vai com o time todo reserva, temos aqui o Júlio César, tá? O goleiro do Grêmio vai enfrentar a equipe do CSA. CSA que cede muitos pontos, tá? Para goleiro. Ok? E como eu falei anteriormente, é o pior ataque da competição. Tem o Danilo Fernandes, né, no Internacional. Como eu falei, o Internacional sempre joga bem dentro de casa, né? É o segundo melhor mandante da competição, tem o segundo melhor desempenho do Campeonato Brasileiro. E a gente vai com o Everson, certo? Lateral, disparado, as melhores opções para essa rodada são os laterais do Santos, tá? O Avaí cede muito ponto para laterais, certo? Só fez, como eu falei, 4 gols até agora na competição. 4 gols é pouco, certo? Tem uma dificuldade enorme de fazer gols. O Santos vive um bom momento. A terceira melhor defesa do campeonato, tá? Anda sofrendo poucos gols. Seus laterais andam numa fase excelente, certo? Principalmente o Jorge, que é mais ofensivo, né? É o lateral que mais finaliza no Cartola. Então a gente vai com o Jorge, tá? E vamos com o Vitor Ferraz, que também está num bom momento. Só tem que ficar de olho que às vezes o Sampaoli muda um pouco o esquema e o Vitor fica no banco, né? Só que como o Lucas Veríssimo foi expulso no próximo jogo, eu acredito que jogando dentro de casa ele vá com 2 zagueiros apenas e daí o Vitor Ferraz acaba jogando na lateral direita. Mas vamos ficar de olho até sexta-feira aí para ver as notícias, tá? Mas a princípio a gente vai com os laterais. O Guga faz boas pontuações fora de casa, mas está voltando agora. É uma incógnita, né? Quem quiser apostar, talvez valha a pena, certo? Samuel Xavier me chama a atenção, tá? Pela regularidade, ok? O Internacional é um adversário difícil, sempre joga muito bem no Beira-Rio, mas o Samuel Xavier tem uma média básica boa fora de casa, tá? Agindo em torno de 3 pontos aproximadamente. Ou seja, mesmo o Ceará tomando gol, ele sempre consegue pontuar ali com uma outra roubada de bola, uma finalização, uma assistência, tá? Tem o próprio Carlinhos, excelente opção, tá vivendo um excelente momento, as últimas 3 rodadas mitou praticamente, né? Mas vai jogar contra o Corinthians, que tem um sistema defensivo muito bom e tá um pouco valorizado, né? Mas quem quiser também dá para arriscar aí com o Carlinhos. Aqui tá outra excelente opção, talvez depois dos laterais do Santos, a melhor opção ao meu ver é o Juninho Capixaba, tá? Ele tem 2 negativadas aqui, mas geralmente ele pontua bem. É um jogador que rouba muita bola, já tem 19 roubadas de bola na competição. O CSA cede bastante pontos, tá? E principalmente roubada de bola para laterais adversários. Então talvez por essa questão o Juninho seja uma boa opção também para essa rodada. E tá aqui embaixo, né? Porque não tem média ainda. Quem quiser dar uma arriscada, porque o Palmeiras tem chance real de sair com o SG da partida contra o Vasco, pode apostar aí ou no Mike, certo? Ou no Vitor Luiz, que são os laterais do Palmeiras, tá? Eu vou optar pelos laterais do Santos, certo? Então tô triplicando a zaga do Santos. Tô triplicando a zaga do Santos, porque essa rodada que passou agora, a 11ª, foi uma rodada muito difícil. E, por exemplo, quem triplicou a defesa do São Paulo, que era o favorito para a rodada, se deu muito bem. Essas rodadas difíceis não dá para ficar escolhendo muito, assim, não dá para... Por enquanto, eu vou com os laterais do Santos, tá? Vou dar uma arriscadazinha, quem sabe até o final da semana, aí, sexta-feira, no vídeo de revisão, a gente possa mudar alguma coisa. Tá? Para defesa tá bem difícil escalar essa rodada, tá? Por essa razão a gente vai com o Edu Dracena. O Edu Dracena a gente sabe que não é um bom jogador para Cartola, rouba poucas bolas, mas eu vou apostar aí no SG do Palmeiras, né? Que dentro de casa sempre joga muito bem, dificilmente toma gols,
né? E o Vasco não tá lá essas coisas. Apesar que sempre dá uma beliscadinha aí e consegue tirar o SG de um ou outro adversário. Mas vou apostar no Edu Dracena pela falta de opção de zagueiros para rodada, tá? Quem sabe os zagueiros do Corinthians pode ser uma aposta também, já que o sistema defensivo do Corinthians é viável, né? É bem sólido, sempre tenta o SG. Mas é claro que assim, ó, as melhores opções para defesa para essa rodada, ao meu ver, são os zagueiros do Santos, tá? Tanto o Gustavo Henrique, certo? Quanto o Aguilar. Por que estão com médias baixas? Estão. Geralmente, quando perdem o SG, não fazem pontuações boas? Não, não fazem. Só que o confronto favorece, né? O Avaí, como eu falei, só fez 4 gols até agora na competição. E quem sabe aí, com certeza, aí, uma grande probabilidade, uma grande chance aí de sair com o SG. Mas como eu já estou indo com os dois laterais do Santos e o goleiro, não tem como eu botar toda a zaga do Santos, senão eu vou infartar vendo o jogo, né? Vou ficar maluco. Então eu vou optar pelo Edu Dracena, tá? O Antônio Carlos também seria uma outra boa opção. E por enquanto, né, sem ter muita opção, não sei se vai poupar, né? Tava querendo ir com o Rodrigo Caio, tá? Mas assim, ó, eu fico pensando, vou botar o Rodrigo Caio aqui para chegar final de semana ele ser poupado. Eu sei que Jesus não tem muito essa característica. Me parece que ele faz rodízio de jogador e só faz esse rodízio se houver desgaste, né? Então, talvez, né, dentre as opções aí, tirando a defesa do Santos, talvez seja uma das mais viáveis. Fazer o seguinte, vamos manter o Rodrigo Caio, tá? Como nosso segundo zagueiro. E a gente, na revisão do vídeo de sexta-feira, a gente vê aí as notícias, vê se ele vai jogar ou não. E se a gente ficar com muita dúvida, a gente acaba tirando ele e botando alguém dos times que não irão poupar, tá? Vamos pro nosso meio de campo aí, para ser um pouco mais ágil aí. Esse vídeo senão vai ficar muito longo, né? Meio de campo também a gente tem alguns problemas aqui, tá? Talvez as melhores opções não vão jogar, né? Por exemplo, como o Cuéllar. É um clássico. O Cuéllar vem mal, mas todo mundo sabe que o Cuéllar rouba muita bola, né? E numa rodada difícil como essa, ele pode ser útil pro time, tá? Tem o Lindoso, né? Talvez se o Odair manter o Lindoso, também é uma boa opção. Por quê? Porque o Ceará é o time que mais cede roubada de bolas para jogadores de meio de campo, né? Então o Lindoso e o Nonato são boas opções. Inclusive, tô pensando até em ir com o Nonato, porque eu acredito que o Odair vai jogar com alguns jogadores titulares, dividir esse espaço de 4 dias entre uma competição e outra e por jogar em casa, tá? Mas por enquanto, meu Deus que tosse. Mas por enquanto, eu vou escalar o Rafael Veiga, tá? Só tem 3 jogos na competição, certo? Precisa de assistência e gol para pontuar bem, mas o confronto favorece. O Palmeiras perdeu a invencibilidade, vai jogar diante do seu torcedor no Allianz Parque esse final de semana, né? Eu acredito que tem tudo aí para conseguir uma vitória sobre o Vasco. O Vasco deu uma melhorada, o Vasco está sendo um time difícil de se bater, mas o Palmeiras dentro de casa sempre é muito favorito. Nosso outro meio de campo, eu vou apostar no Carlos Sanches, tá? É um jogador muito bom, certo? É um dos jogadores do Santos da bola parada, né? É um dos articuladores no meio de campo do Santos, né? E com esse confronto contra o Avaí, favorece o Santos e eu vou acabar escalando ele. Também a gente não tem muitas opções para meio de campo para essa rodada, tá? Quem quiser ir mais com um tradicional aí, pode, quem sabe, botar o Márcio Araújo aí para roubada de bola, certo? Como o Cuéllar, como eu falei, mais lá na frente, né? Tem o próprio Gregory jogando fora de casa, né? O Gregory sempre mantém uma pontuação, é o maior ladrão de bola da competição, tem 37 até o momento. De repente pode ser uma opção viável também, numa rodada difícil como essa. Tem o Jean Mota, tá? Outra excelente opção aqui, tá muito mal na competição, né? Mas o confronto favorece, a rodada é ruim, tá difícil. Quem sabe ele pode surpreender aí, né? É nessas rodadas difíceis que você tem que dar uma apostada aí, um ou outro jogador, para tentar se diferenciar, senão fica complicado. Soteldo também é uma boa opção, apesar de estar com médias baixas, né? O confronto favorece. Ele tá aqui como meio de campo, mas todo mundo sabe que ele joga praticamente no ataque, né? Lá na ponta esquerda aberta. Eu acredito que é mais ou menos isso aí, tá? E na falta de opção aqui, por enquanto, tá? Por enquanto, não me levem a mal por enquanto, eu vou botar o Cuéllar, tá? Se o Cuéllar sair dos prováveis, certo? Daí eu vou optar aqui de repente alguém no Internacional. A gente sexta-feira a gente faz a revisão e a gente dá uma olhadinha, tá? Por enquanto tem que ser isso porque tá difícil de escalar. Até acredito que essa rodada vai ser um pouco mais difícil que a rodada passada, tá? Vamos lá pro nosso ataque então. O ataque que eu não posso deixar de falar do Gabigol, né? O Gabigol é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, tá muito bem no Flamengo, é o jogador que joga centralizado, né, de frente pro gol, todas as bolas do Flamengo desembocam nele e o Flamengo é um time muito ofensivo, né? Tá entre os prováveis ainda, pode ser por causa da Libertadores saia, mas o Jesus aí tá me mostrando aí
pelo estilo de trabalho dele aí, que ele não é muito de poupar não, tá? Ele só faz rodízio se necessário por questões físicas, tá? Então vamos manter o Gabriel. Se por acaso a gente ouvir notícias que o Flamengo vai mudar, enfim, sexta-feira na revisão lá a gente dá uma trocada, tá? Outro jogador que você não pode deixar de ter no seu time nessa rodada é o Everaldo, tá? Everaldo tem 6 gols na competição, 1 assistência, finaliza muito, é um dos atacantes que mais finaliza e dentro de casa é um dos que tem as melhores médias. Essas médias altas aqui, ó, do Everaldo são dentro de casa, tá? Vai enfrentar a equipe do Bahia. Mas o Bahia geralmente dentro de casa, fora de casa não é tão forte quanto dentro de casa. Aliás, os times que foram eliminados da Copa do Brasil sentiram o baque forte, tá? O Bahia empatou em casa com o Cruzeiro, time reserva do Cruzeiro. Palmeiras perdeu a invencibilidade de 33 jogos, tá? O Atlético empatou em casa com o Fortaleza e o Flamengo empatou com o Corinthians. O Flamengo talvez nem foi o que menos sentiu, porque ainda conseguiu reagir e empatar, né, com o Corinthians, mas sofreram um baque, foi meio complicado. Outra excelente opção aqui para rodar devido ao confronto é o Sacha, tá com 5 gols na competição. É um jogador que tem muita mobilidade, tá fazendo aquele falso 9 ali no Santos, né? Agora com o Uribe ele tá caindo um pouco mais pro lado, mas só que aqui o Sacha eu fico com um pouco medo, que eu não sei se vai jogar ele, né, ou o Uribe, ou os dois, né? Tem o Marinho ainda na parada, né? Aí, inclusive, se o Marinho tiver como provar, é uma excelente opção, tá? Ele tá com uma média básica de aproximadamente 4 pontos sem gols ainda. A hora que ele fizer gol, ele vai imitar. Tá? Outra boa opção também é o Bruno Henrique. Apesar que não tá vivendo um bom momento dentro do Flamengo, mas a equipe do Flamengo é muito efetiva do ataque do meio para frente. Costuma fazer muitos gols, tá? Outro excelente jogador para rodada aqui, tá? É o Kaique, do Goiás. É o batedor oficial de pênalti do Goiás. O Atlético Mineiro costuma ceder bons pontos para atacantes, sempre costuma ser vazado, né? Não deixa de ser uma excelente opção para essa rodada. Outra boa opção para essa rodada também é o Luan, tá? Fez gol no Grenal, tá um pouco valorizado, mas o CSA cede muitos pontos para atacantes, tá? E eu acredito que para atacantes seria isso, tá? Mas eu quero dar uma apostada nessa rodada e vou colocar aqui o William, tá? Quem joga Cartola sabe que o William é um bom jogador para Cartola, né? De vez em quando ele dá uma desencantada, né? Costuma surpreender. E como ele vai ter a oportunidade de ser titular contra o Vasco, jogando em casa, eu vou apostar aqui no Bigode, tá? Essa é a nossa aposta pro nosso ataque, né? Vamos pro nosso técnico então. Pessoal, de treinador aqui não tem muito segredo, tá? A melhor opção é o Sampaoli. Certo? Por todos os confrontos, pelos times, quem vai poupar, quem não vai poupar, quem vai com time titular, né? Pela posição na tabela, né? Pelo adversário, é o Sampaoli. Tem chance real de SG, pode ganhar bem o jogo, né? Com mais de 1 gol de diferença e tem tudo para pontuar bem. As duas outras melhores opções, ao meu ver, é o Jorge Jesus, mesmo sendo um clássico, né? Porque o Flamengo é um time muito ofensivo, sempre existe a possibilidade de 1 ou mais gols. E tem o Luiz Felipe Scolari, que o Palmeiras jogando em casa sempre é muito forte, estava invicto até então. E mesmo indo com o time reserva do Palmeiras é melhor que muito time principal aí dentro do Cartola, tá? Então nosso time custou 139,48 cartoletas, certo? Deixamos uma sobrinha ali para nossa revisão de sexta-feira. E esse aqui é o nosso time para a 12ª rodada, tá? De capitão, gente, nós vamos botar o Gabigol, tá? Por enquanto, pela fase que vive, certo? Dentro da competição. Mas se mudar depois, a gente de repente vai trocar por um ou outro aqui, atacante aqui, porque a rodada tá complicada. Ou alguém do sistema defensivo do Santos também. Tá bom? Pessoal, então é isso, tá? O time tá escalado, um esboço, né? Para essa 12ª rodada, né? 12ª rodada essa que provavelmente vai ser tão ou mais difícil quanto a 11ª, né? Em virtude dos jogos da Libertadores, enfim. A gente vai ficar acompanhando as notícias a semana toda, né? Para sexta-feira a gente conseguir fazer um vídeo legal de revisão com os 3 times, né, já revisados, tá? E pra gente tentar ir melhor nessa rodada aí, quem sabe, apesar que eu acredito que vai ser uma rodada bem difícil também, tá? No mais, gente, se é inscrito, deixa aquele like, isso ajuda muito o nosso canal, tá? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força pra gente, ajuda a gente a crescer. Você me ajuda a crescer e eu ajudo você a escalar no Cartola, dando algumas opções, dando alguns dados, vídeos toda semana. No mais, gente, um beijo de coração. Antes que eu me esqueça, aqui ó, mais tarde vai ter um cardzinho, tá? Talvez hoje ainda, do time Bons e Baratos e Valorização, tá? Para quem sabe a gente já fazer os 2 vídeos hoje e deixar a revisão só para sexta-feira dos 3 times, tá bom? No mais, gente, um beijo de coração. Valeu, fui!